Se você precisa vencer algum medo ou já precisou, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai conversar, bater um papo sobre vencer medos. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, meu nome é Ingrid. Nesse canal a gente conversa sobre minimalismo, educação financeira, né? E estilo, né? Tudo que envolve esse estilo de vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido a fazer parte da galera se inscrevendo no canal. E é claro, se você gostar do vídeo, não deixe de avaliar. E agora, bora pro vídeo. Gente, no vídeo anterior, né, que eu falei, né, que eu voltei aqui pro YouTube, eu citei pra vocês que nesses 5 meses eu venci o medo de dirigir. E aí eu pensei, por que não compartilhar com a galera, né, o que me fez, né, o que auxiliou eu vencer, né, passar por esse obstáculo. Porque às vezes muitas pessoas podem não ter medo de dirigir, né, diferente de mim, mas tem medo de falar em público, tem medo de trocar de trabalho. Vamos bater um papo sobre isso, eu quero que vocês participem bastante aí nos comentários pra gente se ajudar e aí vencendo, né, os medos, porque a vida, eu acho que é isso, a gente só tem coragem porque a gente tem medo. Então, faz parte, é algo muito natural da nossa vida. Então, vamos lá, vou contar minha breve história. Se você se identificar, não deixe de contribuir aqui nos comentários, beleza? Vamos lá. Eu tirei minha carteira lá em 2019, se eu não me engano. Foi 2019. E fui super bem nas aulas, fiz a prova teórica, né? Errei uma questão só. Fiz a prova prática, passei de primeira, tudo lindo, maravilhoso. Cheguei em casa, travei. Por quê? Na verdade, eu não pegava muito carro e a minha instrutora já falou, Ingrid, sai da autoescola e vai na padaria de carro, vai no mercado de carro para praticar, né? E o que eu fiz? Não fiz a tarefa de casa. Por quê? Porque meu esposo sempre me levou, sempre, né, foi me buscar onde quer que eu quisesse. E aí eu fiquei acomodada. E eu acho que um dos principais pontos que a gente tem que observar quando a gente tá travada com alguma coisa é se aquilo é a partir de uma acomodação, sabe? Ai, sempre foi assim e tudo mais. Porque no meu caso, eu identifiquei depois que foi. Eu tinha uma pessoa que podia me levar para onde eu quisesse, por que eu ia me esforçar, né, para vencer esse medo? Mas aí, vez ou outra, eu pegava o carro e toda vez que eu pegava, eu paralisava se viesse algum carro, alguma moto do meu lado ou atrás de mim. Eu paralisava. Né? Passou 2019, 2020, 2021, a gente ficou bastante em casa, então acabou que a gente nem saiu, a gente ficou em home office, nem saía direito de casa por conta, né, da pandemia, do Covid, enfim. Acabou-se pandemia, troquei de cargo, né, então voltei para o presencial e aí eu precisava dirigir, porque o Eduardo continuou em home office. Meu Deus. E nesses períodos, eu sempre fui um pouco pressionada. Então, famílias, amigos, por quê? Dirigir, né, tô colocando aqui como a direção. Mas, normalmente, o seu medo, quando você compartilha com alguém, se essa pessoa não tem medo, ela vai falar pra você, ai, tem que ir, tem que fazer, não é nada demais. Porque, normalmente, a gente realmente cria aquela nuvem assim carregada. Às vezes a gente faz uma tempestade no copo d'água, né? Então, no caso da direção, para muita gente, tem gente que dirige de olho fechado. E para mim era muito difícil. Não era difícil a mecânica, as regras, mas sim eu ficava incomodada se tinha alguém atrás, alguém dos lados, enfim, é uma coisa que eu não sei explicar. Mas, né, uma coisa que a gente tem que entender quando a gente é adulto é que é aquela famosa frase, né? Quando a água bate na bunda, a gente tem que se aprumar. E, no meu caso, a necessidade estava aí. O que eu fiz para vencer esse medo? Primeiro, né? Para de ouvir as pessoas dizerem que tá tudo certo, que tá tudo bem, que é para você fazer. Para de ouvir pessoas que te pressionam. Eu comecei a ignorar. Minha família ficava, Ingrid, você tem que dirigir. Ingrid, você tem que isso, você tem que... Isso, se você faz isso, gente, eu já te aconselho, não faça. Porque a pessoa trava mais ainda. Você tem que conversar com a pessoa no sentido de incentivá-la. E muitas vezes a gente, né, a minha família, é óbvio que ela queria, né, as pessoas queriam me incentivar, é óbvio. Só que tudo tem um jeito. Se você já chega e você tem que fazer isso, você pega
e faz, você só vai estar pressionando a pessoa. Então, a primeira coisa que eu comecei a responder às pessoas, você precisa dirigir. É verdade. Passei assim a abstrair muitas coisas para que eu não ficasse carregada assim mentalmente. Então, a primeira coisa, ouça pessoas. E detalhe, muitas pessoas que falavam isso para mim nem dirigiam, nem tinha carteira, nem nada. Então, o que eu comecei a fazer? Passei a ouvir pessoas que tinham propriedade no assunto. Então, amigos que já dirigiam, né, o meu esposo. Comecei a escutar essas pessoas. Segundo ponto, identifique se não tem nada, né, mais prático que você possa fazer. Um exemplo. Você tem medo de falar em público. Tem medo de falar em público, tem pavor? Pensa. Você tem um celular que você pode falar para o celular, né, se gravar. Você pode olhar para o espelho e falar para o espelho. Use ferramentas que facilitem, né, você vencer esse medo. No meu caso, a gente trocou de carro e eu optei por um carro automático. Por quê? Porque o meu pavor era ter que pensar na marcha, ter que olhar nos retrovisores, olhar no trânsito. E quando a gente foi trocar, eu já identifiquei que era um carro automático, porque isso vai facilitar, né, o meu aprendizado. E foi exatamente o que aconteceu. Hoje eu dirijo carro automático muito tranquila, porque eu sei que numa subida eu não vou precisar fazer a troca ali, pega a embreagem. Eu sei, gente, que vocês podem colocar aí nos comentários, mas fica automático depois você fazer tudo isso, seu cérebro, né, com a prática vai captando e isso vai ficando natural. Eu sei. Só que se tem hoje no mercado um instrumento que me possibilita acelerar o meu processo de aprendizado, por que eu vou ficar sofrendo, né, com algo que só porque as pessoas acham que vai entrar na minha cabeça como passe de mágica, entende? Então, no meu caso, eu optei por um carro automático e super me atendeu. Identifique coisas que facilitem, né, você vencer o seu medo, que diminuam o caminho que você precisa percorrer. Outro ponto, espere o seu tempo. Lembra que eu falei que pessoas ficavam falando, né? Pessoas que nem dirigiam, falavam pra mim e tudo mais. Eu não levei isso pro coração, porque eu sei que essas pessoas querem, né, sempre o meu bem. Mas eu esperei o meu tempo e não dos outros. Quando eu voltei pro presencial, eu fiquei de ônibus 5 meses depois que eu voltei pro presencial, para começar a ir de carro. Então, nesse tempo, a gente trocou de carro, eu pratiquei com um carro novo, porque apesar de ser automático, é um carro muito maior, né, a noção de espaço é diferente. Então, eu esperei o meu tempo e não o dos outros. Só que muito cuidado nesse ponto, porque às vezes a gente, né, fala que é medo por acomodação, isso pode calhar aqui novamente. Espera o seu tempo, né, e não das pessoas, mas não se acomode. Porque se você se acomodar, isso nunca vai acontecer, você nunca vai superar algum medo, tá? No meu caso, eu esperei o meu tempo, que foi da troca do carro, eu me senti segura, né? Eu praticar, pra daí eu dar o próximo passo. Eu sabia que isso ia ter que acontecer em algum momento, então o que eu fiz? Eu me planejei e falei, olha, eu não vou gastar com um passe de ônibus, por exemplo, a partir da data tal. E foi o que aconteceu. Eu deixei uma data corte para que eu não me acomodasse novamente. E aí, tem pessoas que vão, né, te pressionar e, gente, de verdade, não é por mal, tá? Mas o próximo item, né, que eu queria falar para vocês, a próxima dica é se apoiar em quem realmente te apoia e consegue, né, te apoiar nesse processo. Então, lembra que eu falei que não tinha como eu me apoiar em pessoas que não dirigiam? As dicas, assim, eu não conseguia absorver muita coisa. Então, eu sempre me apoiei em pessoas que já eram habilitadas, mais ou menos ali da minha idade, né, mais ou menos o mesmo perfil que o meu. Então, eu contei com amigos que eu sempre batia papo, que eles me acalmavam, não me pressionavam, mas se me acalmavam. Meu esposo também. Quando eu falei, pronto, vou começar a começar a dirigir, o meu esposo, por exemplo, foi 2 dias comigo em horário de pico pro meu trabalho. E eu fui dirigindo com ele do lado. Voltei de ônibus naqueles dias e isso me ajudou muito. Então, conte com quem te apoia, com quem consegue sustentar ali, né? Te dar uma base para aquilo que você
precisa vencer. Comigo dirigindo 2 dias para o trabalho, com ele em horário de pico, eu fiquei exposta ao meu medo. E esse é o último ponto que eu queria conversar com vocês. A gente precisa se expor. A gente é corajoso quando a gente se expõe ao medo e acaba vencendo ele. O medo é muito bom porque ele nos deixa mais precavidos, a gente fica muito mais atento e isso é muito bom. O medo não é uma coisa ruim, horrorosa, desde que ele não te paralise. Bom, gente, mais ou menos eram essas dicas que quando eu recapitulei o meu processo de aprender, de perder o medo de dirigir, foi o que eu consegui colher. Então, só recapitulando. A gente precisa estar muito atenta da origem desse medo, se é uma necessidade ou não, o que a gente consegue melhorar para diminuir essa sensação de medo. Precisamos abstrair algumas informações e contar com quem nos apoie e tem propriedade no assunto, esperar o seu tempo, mas não se acomodar e, por fim, se expor e vencer esse medo. O vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que às vezes eu tô dirigindo e eu nem acredito. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo do vídeo é que o meu maior medo, né, nem era dirigir em si. Meu maior medo era o medo de errar. E eu sei que eu tenho muito isso comigo. E, gente, quando eu aceitei isso, que eu erro, que pode acontecer, que a gente tá... Quando a gente se expõe, né, nesse caso dessa forma, a gente tá correndo certo risco, eu consegui superar. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você tem medo de dirigir, eu espero que você colha alguma coisa desse vídeo. Se é medo de falar em público, se é medo de trocar de trabalho. E a gente entender que a vida é isso. O medo existe para que a gente supere, mas também que a gente consiga ser precavido, né, naquilo que a gente precisa ser. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe aqui a sua experiência nos comentários. E um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.